E agora nós vamos ouvir o Bispo Miguel em culto, presidente do Conselho Nova Vida, nos dá a alegria de estar aqui conosco essa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Deus é bom. Me sinto privilegiado de estar aqui. Você pode ocupar o seu lugar. Eu estava me lembrando de algumas coisas, que nós somos uma igreja, Nova Vida, fundada por um missionário. Eu estava me lembrando dos meus primeiros tempos na igreja, e eu não me lembro de ter sido, pelo nosso fundador, incentivado sobre essa coisa de missões. Congressos, seminários, é algo que surgiu na Nova Vida, graças a Deus por isso, tempo depois, né, do bispo já ter morrido. Eu estava me lembrando da importância. A ordem que foi dada, se eu não estou enganado, é Atos 1:8. Não, Atos 1:8 que diz: ide, né? Vai descer o Espírito Santo para você ir para Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins. E aí eu entendi que a maioria das igrejas que cuidam de missões, que tem congresso de missões, estão sempre pensando nesses que vão para mais longe. E eu me lembrei que, mesmo não tendo nos estimulado a fazer essas missões transculturais, obrigado, bispo. Vê que um bispo só não dá conta, tem que ter dois, um para ajudar o outro. Mas a Nova Vida sempre foi aquela igreja que cuidou de Jerusalém, que pregou. Nós não descuidamos de Jerusalém. Eu sou pastor de uma igreja de Nova Vida há 22 anos, e a igreja que eu sou pastor, que tivemos alguns privilégios, né? Tive o privilégio de ajudar na organização da Academia Missionária, que já vai aí para mais de 10 anos, formando pessoas. Mas essa igreja que eu sou pastor, nós nunca descuidamos de Jerusalém. Eu acho tão bonito isso na igreja de Caxias, não é? A igreja de Caxias tem atividade de evangelismo toda semana. Toda semana. Isso é tão importante. Às vezes a gente fica preocupado lá com a África, e devemos estar preocupados. Hoje nós temos que estar preocupados com a Europa, né? Que a Europa está aí uma desolação espiritual. Mas a gente às vezes deixa a nossa Jerusalém. Então nós temos que cuidar, nós temos que exercer aquilo que Deus nos chamou, e nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Então, parabéns à igreja. Qual é esse congresso aqui já? 7º, olha aí. Vocês só me chamaram nesse, né? Esse é o primeiro? Graças a Deus. O título da minha palavra é A Igreja que Deus Quer. Eu fiquei um pouquinho assim, querendo a minha pista aqui, falei com o pastor Paulo, quero a igreja de volta. Eu fiquei assim, e aí ele me deu o texto lá de Atos 2:42, não é? E aí minha cabeça abriu um pouquinho. Eu não vou, eu até preparei uma palavra em cima de Atos 2:42, mas depois eu achei melhor ir para outro texto. Vou ficar aí no livro de Atos. Eu vou ler um texto que está em Atos capítulo 20, e eu vou ler do verso 7 ao verso 12. Atos 20, do verso 7 até o verso 12. Diz assim, eu uso a nova versão internacional aqui das Escrituras. Qualquer pequena diferença é só de estilo e tradução. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo
falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra e que Deus abençoe essa nossa meditação. Amados irmãos, nos tempos atuais existe uma variedade, também está certo, quase que, eu diria, infinita de igrejas. Isto é bom, é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de grupos sociais que precisam ser alcançados pelo que o apóstolo Pedro disse na sua carta, precisam ser alcançados pela sua multiforme graça de Deus. A graça de Deus não é só uma forma, não, ela tem uma multiforma. Então, é bom, é ótimo que existem vários tipos de pessoas e vários tipos de grupos sociais que precisam ser alcançados por esta igreja. Contudo, essa mesma coisa que é boa pode ser algo meio perigoso, pode ser algo um pouco confuso, porque nós podemos pensar assim: como é que eu vou saber qual destas igrejas é a correta, ou que está correta, que não está saindo daqueles parâmetros bíblicos, que não está saindo de Atos 2,42? Como é que eu vou saber? E aqui no Brasil a gente sabe que tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa estranha, esquisita. Enfim, para isso então, para sabermos isso, é que nós temos que abraçar a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática, né? E a Bíblia deve ser a prática da igreja. Então, no tempo aqui do apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele também enfrentou desafios para, eu diria assim, caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Paulo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra de Deus, para que não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, escreveu ele aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então, ele viajava a igreja e ele tinha esse cuidado, para que nessa manifestação da igreja aqui e acolá não houvessem desvios, não se afastássemos, ou nós deixássemos aquilo que é importante, a prática que é importante, os valores que Deus tem para nós. Então, quero dizer algumas coisas para você, como é a igreja que Deus quer, como é a igreja que Deus espera, baseado nesse texto que nós lemos. E a primeira coisa que eu anotei aqui é que Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Aqui no versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja em Troade, ela se reunia no primeiro dia da semana como de costume aos novos cristãos, que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. Aqueles irmãos estavam ali com um propósito único, e o propósito único daqueles irmãos era a adoração, era adorar a Deus. Então, eu posso ter essa certeza, e nós podemos ter e precisamos ter essa certeza, que Deus quer uma igreja que o adore.
Porque nos termos aqui dos evangelhos e do livro de Atos, disse o apóstolo João que vem a hora, e já chegou, aliás, disse Jesus, né, em que os verdadeiros adoradores, disse para a samaritana, o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você for, ou você se reunir como igreja, adore ao Senhor com todo o seu coração. Não podemos ir à igreja somente por costume. É tão fácil fazer isso. É tão fácil. Você já notou que o que é comum para nós, né? Nós vamos perdendo um pouco, né? A frequência, a regularidade, a intimidade, tem hora que atrapalha, não é verdade? Então, eu penso assim, nós participarmos da oferta, por exemplo, você tirar um valor, uma nota, não importa, e você dá sem que aquilo seja, sendo aquilo uma oferta de verdade, uma entrega de verdade. É tão fácil, é tão comum, porque a gente está todo domingo aqui, a gente está uma vez por semana, então a gente dá a oferta, o pastor fala, tal, aí você dá um dinheirinho, tal, e a gente vai fazendo isso no comum. Se nós olharmos para nós mesmos, quando nós adoramos a Deus, se você olhar para o culto, quanta gente está totalmente dispersa na hora da adoração, quanta gente nos dias de hoje estão olhando o celular, estão mexendo na unha. Como que as pessoas estão tão preocupadas com alguma coisa, né? Como que nós vamos perdendo? Nós vamos perdendo. Então, o culto é a hora e o lugar de adoração a Deus. Muitas comunidades são tão ativistas que quase não sobra tempo para estar em adoração íntima com o Senhor da igreja. O que Deus quer é adoração. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Ele quer que você o adore sempre em espírito e em verdade. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Tudo na igreja é válido se feito para adorar a Deus. Mas nós não podemos fazer. Não, podemos fazer muitas coisas, devemos fazer muitas coisas, mas isso, a validade disso é para quem a gente faz. Eu aprendi aprendi cedo na minha caminhada como cristão, que o valor do que a gente faz não é o que a gente faz, o valor do que a gente faz é para quem a gente faz. Entendeu? O que dá pegada, o que dá peso ao que você faz, é para quem você está fazendo aquilo. Motoristas, né? Não sei se tem algum irmão aqui que é profissional, de motorista profissional. Então, tem alguns aqui. Então, temos vários tipos de motoristas profissionais, né? Você é motorista do ônibus, é motorista do Estado, é funcionário público. O meu pai era motorista profissional. Meu pai foi motorista do Tribunal de Justiça, né? Meu pai dirigia para o desembargador. Ele era funcionário público. Então, beleza. Meu pai já era um pouquinho assim, meio se achando melhor, porque meu pai era o motorista do presidente do Tribunal de Alçada. O meu pai foi motorista, havia um rodízio, o desembargador que ia para a presidência escolhia, que escolhia o primeiro motorista. E o meu pai virou um tipo de prêmio do cara ser presidente do tribunal, porque todo desembargador queria que o meu pai o servisse, né? Pelo jeito do meu pai, pela maneira do meu pai. Mas você já parou para pensar nisso? O sujeito é motorista, é motorista, graças a Deus, é motorista. Mas fulano, aquele era motorista do presidente da República. Para quem o cara dirige, dá outra pegada no trabalho dele. Está entendendo? Você pode fazer uma coisa assim, a pessoa é uma funcionária doméstica, uma empregada doméstica, mas ela não é empregada doméstica do pastor, não é empregada doméstica da Dona Maria, ela é empregada doméstica do artista tal. Ela tem a intimidade. Então, o valor, o significado. Então pense, eu e você,
Nós adoramos e servimos a Deus. Eu não entendo como algumas pessoas, não, eu não gosto de ficar ali na porta, eu não gosto de ficar no estacionamento da igreja. Mas se você serve para Deus, se você faz aquilo para aquele que é o Senhor dos senhores, o valor está não no que a gente faz, mas para quem a gente faz. O valor não está no dinheiro que você dá, mas o seu coração, a sua dedicação, a sua consagração ao Senhor. O que Deus quer é adoração. O que Deus deseja é a nossa adoração. Tudo na igreja é válido se for feito para adorar a Deus. Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Você veio aqui, você está interessado numa conferência sobre missões? Será que nós temos adorado a Deus verdadeiramente? Faça isso. Se você não tem feito, faça. Se você tem feito, reserve sempre um tempo para você poder adorar a Deus. Então Deus quer uma igreja que o adore. Deus também quer uma igreja onde a pregação da palavra é a prioridade. Versículo 7 ainda diz: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, a pregação até a meia-noite. Fala para o irmão do lado, fica tranquilo que o bispo Miguel não vai pregar até meia-noite. Mas a gente vê naquele procedimento de Paulo que podemos dizer isso, que aquela pregação ocupou mais tempo naquela reunião, não é? Então, Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Quando eu digo isso numa conferência, num congresso de missões, eu não estou dizendo só desta pregação aqui do púlpito, que é uma marca da nossa igreja. A Nova Vida é uma igreja que sempre deu relevância e importância à pregação da palavra de Deus, mas isso tem que fazer parte também da sua vida, tem que fazer parte também do seu testemunho, tem que fazer parte também do seu trabalho, você ser alguém que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, que é uma testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Então, Deus quer que a pregação seja uma prioridade. A igreja em Troade gostava de ouvir pregação. Paulo demorou a pregação desde o dia deste dia para aproveitar mais o tempo junto com aqueles irmãos, porque ele ia viajar, ele ia embora. E eu fico pensando nisso, né? Que mesmo com aquele sermão demorado, a comunidade estava atenta àquela mensagem, as pessoas estavam ali. Muitos nos dias de hoje saem do templo na hora da mensagem. Você me vê com essa cara assim, de bispo, tá? Mas eu criei uma fama muito grande na igreja de Caxias. Quando eu cheguei na igreja de Caxias, tem 22 anos, foi ontem que eu cheguei lá. Então a igreja, os irmãos que estavam ali, eles eram irmãos que não tinham sido bem orientados. E os meus primeiros meses ali, eu fiquei muito indignado quando eu estava reunido dentro da igreja um domingo de manhã com umas 200 pessoas e tinha umas 60 no pátio da igreja. E aí eu comecei. Eu falei de púlpito um domingo de manhã, meu irmão, eu já fiz um culto para uma pessoa. Eu não tenho problema com multidão. Vocês não sabem, mas a minha mulher toca teclado, piano, né? E tinha um pastor comigo lá naquele tempo. Ele disse: eu nem sei se o pastor fulano vai aguentar ficar aqui, mas olha, eu não tenho problema não. A minha mulher toca. Se todo mundo me abandonar, se todo mundo for embora dessa igreja, eu vou continuar pregando para uma pessoa. Minha mulher toca, mas tem uma coisa que eu vou dizer para você: eu vou acabar com essa bagunça lá de fora. E aí, para minha surpresa, o povo bateu palma. Depois eu marquei bobeira, que eu devia ter vigiado se quem bateu palma depois estava conversando lá fora, né? Porque esse negócio de bater palma não custa nada, né, irmão? Já viu como é que é isso? Você bate palma para tudo, né? Eu prego lá na igreja de Caxias e raramente alguém bate palma para a minha pregação na igreja. Raramente. Só quando eu estou meio na carne que ele bate palma. Você acredita nisso? Só quando eu estou na carne que eu falo uma frase aí
de raiva, aí o pessoal bate palma. Mas os outros pastores pregam, todo o pessoal bate palma pra caramba lá. Mas para mim não bate palma, não. Mas eu acho isso bom. Eu acho isso legal, né? Eu nunca esqueço uma pregação do bispo Roberto em Botafogo, ele pregando, a igreja muito cheia, e ele ensinando a palavra de Deus, e a igreja assim, sabe aquela coisa, você escutava um mosquitinho voar. Ele falou uma mensagem com tanta substância, com tanta verdade, e aí ele falou assim, o seu silêncio está retumbante. Depois eu aprendi com o bispo Roberto isso. Por que as pessoas não batem palma? É porque ele disse assim, é difícil você dizer glória a Deus quando uma espada entra bem lá no fundo, né? Quando a palavra entra, a palavra que produz uma divisão, não dá para você dizer glória a Deus, né? Então o silêncio, ele tem um significado importante, não é verdade? E até isso nós temos que cuidar, porque nós temos nos tornado, eu digo a igreja, temos tornado um povo superficial, de movimento, não é? Pois é, a gente é tudo assim, certas coisas, não é? Enfim. Então, você precisa saber que a igreja que Deus quer é uma igreja onde a pregação é uma prioridade, tá? Você que anda na rede social, todo mundo está falando aí, se todos os crentes defendessem tanto o evangelho como estão defendendo os candidatos, nós teríamos evangelizado o Brasil inteiro, né? E quem sabe você também está nisso, né? Você só postava receita de comida, postava bolo, postava não sei o quê, e agora você está defendendo o candidato, tudo que você recebe você passa para frente. Por que tudo que você recebe domingo na igreja você não passa para frente? Porque tudo que você ouve você não passa para frente. A pregação é tão importante. A igreja que Deus quer é uma igreja em que a pregação é uma prioridade. Eu digo isso para você, a pregação tem que ser prioridade para você. Mas eu não sei pregar, mas você sabe falar do amor de Deus. Muitos saem do templo na hora da mensagem. Outros conversam o tempo todo e não conseguem prestar atenção. Por outro lado, os pregadores, nós precisamos nos esmerar, nos esforçar, nos dedicar a cada dia mais na palavra do Senhor, para que a gente possa ministrar com autoridade para a igreja. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. E não coloque outras atividades, né? E qualquer outra coisa em primeiro lugar no seu culto. Eu não sou contra. Eu sou pastor de uma igreja e muita coisa acontece naquela igreja. Mas às vezes tem isso, alguém vem, vamos fazer um culto de louvor. Desculpe. Mas todo culto tem louvor. Não, mas quer fazer um culto só de louvor? Também, eu acho que pode fazer, mas daqui a pouco tem igreja que é só, vamos fazer louvorzão, né? Tem coisa boa, você notou, tem uma coisa legal que entra, mas de repente aquilo passa a ser prioridade. Aí você tem louvorzão, a pregação, os ensinos, o povo não vem, mas fala que vem louvorzão, vamos fazer louvorzão. Às vezes não é nem para dar um louvorzão para Deus, é para encher a igreja, é para atrair pessoas, não é verdade? Quando a igreja, acredito eu, tem a pregação como sendo o culto, tudo o mais e principalmente a adoração, o louvor, a oração se tornam mais profundos, se tornam mais intensos, se tornam mais sinceros, verdadeiros. Quem não gosta de pregação é incrédulo. Incrédulo é que não gosta de pregação, mas crente, não é? Olha para o irmão dela, você tem cara de crente? Tem cara de crente ele? Você sabe como é que é cara de crente? Como é que é cara de crente? A gente não tem esse negócio? Nós temos isso, né? Aí, fulano tem uma cara esquisita, você nem sabe, né? A gente escolhe um biotipo de pessoas que a gente vê que são os assaltantes, a gente fica vendo na televisão, as câmeras, e a gente cria umas coisas na nossa cabeça, né? Mesmo quando a minha mulher está comigo, ela fala assim, aquele rapaz ali está estranho.
que vai saber? Né? Pode ser um pedreiro, né? Pode ser uma pessoa que está de bermuda, está vindo do seu trabalho. Então, mas nós temos esse negócio, por isso que a gente erra muito, por isso que a gente se engana muito, não é verdade? Mas nós temos que ser esse povo que ama a Bíblia, que busca a palavra de Deus, né, que crê. A Bíblia diz, nós gostamos de citar isso, nós lembramos do que disse o apóstolo Paulo à igreja de Roma, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E é verdade isso. Então, se você tem dificuldades para crer em alguma coisa, vai ver que você está lendo pouco a Bíblia, está ouvindo pouco a Bíblia, está buscando pouco o Senhor. Amém, irmãos? Aprenda a ouvir, né, a mensagem, a pregação, o ensino. Ame a leitura da palavra de Deus, porque Deus quer a igreja onde a pregação é uma prioridade. Amém? Deus quer uma igreja que seja luz do mundo. Você conhece o texto, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o ensinamento do Senhor Jesus. Aqui, no nosso texto de coisa, diz aí no versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. O local onde a igreja de Troade estava reunida era embelezado pela presença de muitas pessoas. E talvez tenham vindo de suas casas trazendo as suas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas naquele local, né? Porque a gente lê esse texto, parece que a igreja de Troade é como essa, né? O pastor fala assim, ó, você dá uma oferta aí que nós temos que botar as lâmpadas lá em cima, nós temos que comprar luminária. Nós não temos isso aqui, né? Mas lá a igreja, lá você acha que tinha ar-condicionado? Não tinha também lâmpada. Então, cada um trazia uma lamparina, né? E quando mais gente tinha na igreja, mais lamparina, mais iluminado, mais claro aquele ambiente, não é verdade? Provavelmente cada crente sabia que precisava levar sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do texto e de todos que por ali passassem. Jesus disse, a igreja, ela é luz do mundo, Mateus 5,14, e que cada cristão deve manter sua luz acesa para iluminar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Essa luz é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e sua espiritualidade. De nada adianta construirmos templos se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja deve ser grande, rica, organizada, mas se cada membro não trouxer sua luz, ou seja, não dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor. Alguns de nós não entendem isso, né? Nós temos que ser luz lá fora, mas quando você chega na casa de Deus, quando você está na casa de Deus, quando você valoriza, você está iluminando quem está ao seu redor. Você está estimulando, você está contribuindo, né? Com afeto, com uma palavra de fé, quando a gente dá a mão. Eu sempre na igreja que, vamos dar as mãos, poxa, obrigado, Senhor, tem alguém para dar minha mão, eu tenho alguém para segurar minha mão na casa de Deus, tem um irmão comigo, graças a Deus não estou sozinho. Então nós temos que ter esse entendimento, a igreja hoje precisa ter esse entendimento, não é? Que nós temos que a nossa presença é importante, como sal, como luz, não é? Então, que você seja alguém que esteja levando a sua lâmpada à igreja, e que você esteja levando a sua lâmpada também onde você está. Porque parece que às vezes a gente não pensa que não precisa iluminar na igreja.
Não, já tem outras lâmpadas na igreja, já tem outras gente iluminando. Sim, mas a sua também é importante. Quanto mais, melhor. Não é quanto mais atrapalha, não. Quanto mais é melhor. Queria que você pensasse nisso, porque o objetivo de uma conferência dessa é nos estimular as práticas espirituais, é nos estimular a servir a Deus com verdade, não é? Pense sobre a sua vida, querido, não é? Se a sua lâmpada está apagada, se a sua lâmpada não está brilhando, dê testemunho de vida, seja... Eu não sei por que nós temos perdido muita coisa. Eu atribuo, por exemplo, um grande dano terrível que trouxe para a igreja a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela enfraqueceu a igreja por demais. Ela roubou de Deus tanta coisa preciosa das nossas vidas, não é? Porque nós não estamos mais preocupados com o nosso fervor, com a nossa vida com Deus. Eu era um jovem, eu me lembro que eu fui numa vigília na igreja, de Bom Sucesso. A vigília naquele tempo éramos uns 30 irmãos, poucos irmãos, a gente ia para um terraço lá, terminava a vigília no terraço. Eu me lembro que uma vez estava lá orando e eu não sentia a presença de Deus, não sentia a presença de Deus. E eu fiquei desesperado, eu tinha 17 anos, 16 anos. E eu comecei lá, Deus, me dá a tua presença. Eu não sei nem explicar para você como que eu me senti mal. E aí Deus me acendeu, e aí Deus me encheu da sua presença, né? Eu sempre guardo isso no meu coração. Nós não temos mais essa prática, amados irmãos, de nos examinar. Eu digo sempre na igreja, a Bíblia diz assim, quem aqui é crente? Você é crente? Todo mundo aqui é crente em Jesus? É crente? Então... Todo mundo aqui tem fé? Todo mundo aqui crê em Jesus? Você crê no poder de Deus? Levanta a mão, você crê mesmo? Você crê no poder de Deus? Então, a Bíblia diz assim, esses sinais acompanharão os que creem. Quais são os sinais que acompanharão os que creem? Você sabe? Esqueceu? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome... Orarão e curarão, libertarão os endemoniados, orarão e a oração vai curar, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Aí você crê. Será que você tem olhado para a sua vida e falado assim, poxa, mas essas coisas não estão acontecendo na minha vida? Será que essas coisas não acontecerem na sua vida não te incomoda? Por isso que eu digo que às vezes, por isso que eu digo que a teologia da prosperidade atrapalhou, porque a gente está só pensando em ser próspero, está só pensando nas coisas da terra, houve um certo desvio na gente, não é? Eu estava falando sobre esses tempos que a gente vive, irmão, não sei como é que vai ser os tempos que a gente vive, né? Deus é o Senhor da igreja, Deus sabe o que a igreja precisa, não é? Mas às vezes nós precisamos de uma certa crise, uma certa dificuldade, né? Porque eu estava me lembrando dessa igreja aqui, dessa igreja de Atos. Essa igreja de Atos tinha uma palavra de consolo. Sabe qual era a palavra de consolo que os crentes tinham? Sabe qual era a senha que um crente falava para o outro e o outro era fortalecido? É que Jesus estava voltando. Estava voltando. Meu irmão, aguenta firme, porque aquele que prometeu, ele vai voltar para nos buscar. Aí o crente que estava lá perseguido pela sua fé, ele ficava forte com essa palavra. Mas hoje, você vai falar para um crente que Jesus está voltando, ele vai ficar assim, podia demorar mais um pouquinho, hein? Quantos de nós nem acreditamos nisso? Me lembrei da minha filha, ela tinha 2 aninhos, e os meus filhos, desde nascidos, eles dormiram em quarto separado. Nunca botamos os filhos com a gente. Não estou dizendo que é errado, não. Você que o seu filho de 18 anos dorme com você até hoje, isso não tem nada a ver com isso. Não estou falando mal de você. Eu estou falando que os meus filhos, por uma decisão pessoal, a gente sempre os colocou para dormir. Dá trabalho, né? Levanta um monte de vezes. Não é verdade? Mas eu me lembro que uma vez eu peguei a minha filha, 2 aninhos, e botei ela no berço dela, e fiz uma oração,
dei um beijinho nela e falei para ela assim: minha filha, dorme com Jesus, tá? Ela me olhou e falou assim: eu não, pai, dorme você com Jesus, eu não quero dormir com ninguém, não. Então, ela achou que Jesus vinha deitar na cama dela ali, no berço dela, né? Então, é igual alguns crentes, Jesus vai voltar. Pai, é melhor não voltar agora não, né? Porque agora que eu consegui comprar minha casa, agora que eu consegui essa vitória, né? Então, na verdade, essas coisas que eu pincei dessa história aqui do Eutico, da igreja em Atos, não é? Abriu os meus olhos para essas verdades. Veja se a sua lâmpada está acesa, veja qual é o seu testemunho, não é? Dê testemunho de vida e seja um cristão fervoroso. Amém, irmãos? Veja isso. Está com febre, mas a gente não está preocupado com a nossa temperatura. A gente está condicionando. Você não condiciona buscar, você condiciona o pastor. Aí você está mal, o pastor vem aqui, prega, e você fala: não, está muito, pastor Maurício, muito fraco, nossa, não senti nada. E o pastor às vezes está aqui chorando, né? Não, pastor Paulo, nossa, mãe, está muito fraco esse pessoal. Aí tem alguém dizendo para você: vem para cá, olha aqui, ó. Aí você vai atrás, você troca de lugar. Quando quem é responsável, o primeiro responsável pela o seu fervor é você mesmo, é a sua entrega, a sua busca, é o seu entendimento que Deus quer que a sua luz brilhe, e você tem que zelar por isso. Você é o sacerdote da sua própria vida, né? O sacerdote, o fogo não se apagará. Então, você tem que manter esse fogo aceso. Amém, irmão? De que horas são? Que tem relógio aqui? Vou acabar. Deus quer uma igreja que viva acordada e não em cima do muro. Aí tem o Eutico aqui. Deus quer uma igreja que viva acordada. Vamos voltar para a política. Fala aí, pastor, o senhor tem que dizer, o senhor tem que sair de cima do muro. Eu já li tanta maluquice, tanta bobagem, né? Eu até parei de escrever na rede social, só vou voltar a escrever um texto depois da eleição. Porque isso está uma perturbação, está uma guerra, está uma... não, você não diz, olha, eu não posso dizer publicamente. Eu não sei se você sabe, até proibido para uma igreja falar publicamente essas coisas. Então, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eu aprendo algumas coisas, que mesmo uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. Que mesmo uma igreja que a palavra de Deus tem o seu lugar, que adora a Deus em verdade, que tem sempre pessoas imperfeitas. A igreja entrou, já estava cheia naquela noite, talvez por isso um jovem chamado Eutico sentou na janela. Não tinha uma cadeira vazia, que estava no terceiro andar. Como Paulo estava demorando, Eutico deu uma cochilada e por isso caiu da janela do terceiro andar ao chão, sendo encontrado morto. O culto parou. Muitos devem ter se apavorado e chorado, pensando que a reunião havia acabado de uma maneira ruim, né? Poxa, o culto daquele, hein? Agora é uma tragédia. Não é verdade? Pensa. A gente passa muito rápido, né? Não pensa, não vai para lá, a gente não entra no texto, a gente não entra no templo de Trode, a gente não se coloca ali para pensar nas nossas reações. O erro de Eutico é muito comum em nossas igrejas atualmente. Eu não vou dizer muitos jovens, os jovens também ficam pelos corredores, ficam pelos bancos dos fundos da igreja, dos pátios, mas Deus quer uma igreja que cuide da sua juventude.
Deus quer que nós cuidemos dos nossos jovens. Uma comunidade onde os jovens estão mais à frente, né, é marcada por um culto vibrante, onde ninguém consegue cochilar, né? Na igreja de Caxias tem lá, infelizmente, algumas dessas queridas irmãs já faleceram. Mas eu tinha uma irmãzinha que sentava sempre no mesmo lugar aqui na frente. Mas, irmão, ela dormia que dava gosto, irmão, dava gosto. Chegava quase a ter inveja dela. Ela dormia e ela levantava para cima, virava para trás. Eu confesso que algumas vezes eu já me arrependi, obviamente, mas eu pensei em jogar uma bolinha na boca dela. Mas já pensou se os jovens estivessem mais próximos, se nós fôssemos mais misturados, né? Essa pessoa do lado não vai dormir. Se bem que ela dormia na minha pregação, ela não dormia no louvor, ela dormia quando eu estava pregando, né? Porque eu tenho uma voz assim, que é calmante, as pessoas vão adormecendo devagar. Me lembrei do pastor Dilênio. Houve uma época que a gente estava numa reunião de presbitério, aí tinha um pastor na Nova Vida, naquele tempo, que estava agitando os cultos, tinha 15 endemoniados por cada culto, era uma loucura. Ele chegava lá no presbitério, contava que no culto da igreja dele, naquele domingo, 3 endemoniados, e foi o tal, e uma agitação, uma efervescência. E o pastor Dilênio, já era um homem de idade naquele momento, ele falava para mim assim: coitado, fico com pena do pessoal vai na igreja dele. O pessoal vai lá, fica tudo nervoso, rapaz, sai lá tenso. Aí ele falava para mim assim, não, lá na igreja, ele era pastor na igreja de Irajá. Ele falava assim: lá na minha igreja nada, rapaz, lá na igreja eu estou uma bênção, eu prego, rapaz. O povo dorme, todo mundo dormindo, todo mundo descansando. Aí quando acaba o culto, o pessoal vai para casa renovado, descansado. Pastor Dilênio brincando, né, falando isso. E eu de brincadeira falei assim: mas pastor, e a oferta, como é que é? Não, rapaz, os diáconos vão lá, pega na carteira de cada um, vai pegando o dinheiro que a gente precisa. Pastor Dilênio faleceu esse ano, acho que foi esse ano, 90 e tantos anos de idade. Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve estar trabalhando. Deus quer uma igreja que está trabalhando. Deus quer uma igreja ativa. O Senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso. Nos termos de Apocalipse 3, 15 e 16, não uma igreja morna. Não uma igreja morna. Em nossas igrejas existem muitas pessoas mornas, existem muitos jovens caídos pelas janelas, só que tem muito jovem caído pela janela, mas está caindo para o lado de fora. Está caindo para o mundo. E às vezes a gente nem se importa. E às vezes ninguém cuida, ninguém pensa. Não, o pastor tem que fazer. O pastor tem que fazer e faz, mas o pastor às vezes não dá conta de tudo. Não é verdade? Numa igreja como São Cristóvão, você visita, a irmã visita, mas enquanto o pastor não visitar, mas aí foi o pastor Paulo, foi lá visitar, mas a pessoa fala assim: mas mas a igreja não me visitou, porque tem que ver o pastor Maurício. Numa igreja que nem a minha, que tem um bispo lá, então é outro problema, né? Tem gente que fala assim para mim, na igreja de Caxias tem muitos irmãos na terceira idade, tem uma turma lá, tem mais fé do que eu. Eu tenho uma irmã na igreja de Caxias com 70 anos que ela participa de um trabalho uma vez por mês chamado Madrugada com Carinho. Passa a madrugada inteira na rua pregando, 70 anos. Tem outra lá, 62 anos. E eu todo dia da madrugada estou lá dormindo legal na minha cama. E aí eu acordo cedo e é tiro e queda. Eu acordo 6 horas da manhã e abro o meu Facebook, está lá essa irmã dizendo assim: uma madrugada com carinho maravilhosa na rodovia para pegar um ônibus para ir para casa, porque ela trabalha sábado. Vai para casa, depois de uma noite pregando na rua, ela vai trabalhar, 60 e poucos anos.
de idade. Então, lá tem uma turma da terceira idade, que é uma turma que, assim, eu não tenho a metade da fé que aquelas pessoas têm. Elas vivem pregando para mim, vivem me estimulando, vivem dizendo que eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo, vivem me desafiando a sair de um corpo mole, né? A gente, aqui não, mas lá em Caxias, às vezes os irmãos fazem corpo mole. Às vezes até pastor sabe fazer corpo mole, não é verdade? A gente às vezes está assim, meio que acomodado. Faça a sua parte, pelo menos mantendo um eutico próximo a você acordado, dê-lhe a mão, ajude a sair de cima do muro, de sair da janela, faça a sua parte. Você está acordado ou você está em cima do muro? Olha, é preciso que a gente acorde. Esse tempo que a gente está vivendo, a gente tem que acordar. A gente tem que ser ativo. A gente não pode, né? Tem esse texto, eu podia ter anotado ele: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Não é? Quantos usam celular, relógio para acordar? Você tem que despertar, bota o despertador, senão você não acorda. Nós temos que criar para nós despertadores, nós temos que dizer assim: não, eu preciso fazer. É tão fácil dizer eu não posso, olha, vai ter não sei o que na igreja, eu não posso, vai ter não sei o que, vai ter das crianças, sabe? Mas desperta-se, não, eu vou. Mas eu não sei fazer nada, sabe? Faz alguma coisa, faz para Deus é muito importante. Ficar na porta para Deus é muito importante. A quem você está servindo, receber. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Por que não faz? Porque a gente não se dispõe, não se entrega, não é? Não se dedica. Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Versículo 9: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. A reação de Paulo para com Eutico não foi de reprovação à sua indolência. Isso falou meu coração. A reação de Paulo não foi dizer assim: que papelão, hein? Está vendo? Olha aí, está vendo? Fica aí, está vendo o que você... Não foi essa. Paulo desceu as escadas e, ao ver o jovem morto no chão, abaixou até ele e o abraçou com amor. Imagino eu, falou palavras de fé para aquele jovem e falou também para os irmãos: não, gente, calma, ele não morreu. Ele não morreu. Por causa desse amor e desse abraço caloroso, acredito eu, o jovem voltou. O jovem ressuscitou. Realmente há muitos novos convertidos morrendo sem um abraço nas nossas igrejas. Sem um abraço. Pense nisso. Né? Esse é um grande desafio para a igreja que eu sou pastor. É uma igreja que tem um outro porte. E você tem batismo lá, todo mês a gente faz batismo. Domingo agora eu tive o privilégio de batizar 4 pessoas. 3 homens e uma mulher. Quantas pessoas dessas, às vezes elas se perdem. Elas se perdem como aquela moeda que foi perdida na parábola, dentro de casa. E a gente não está procurando, a gente não está se importando. Né? Eu nunca vou esquecer, não sei se o pastor Roberto Leal já esteve aqui, se a igreja conhece o pastor Roberto Leal. Pastor Roberto Leal, ele conta o testemunho dele quando ele se converteu. Ele entrou na igreja do Engenho Novo, primeira vez. Ele é médico, já devia ter mais de 30 anos de idade quando ele se converteu. E ele era meio doidão, meio cabeça meio complicada, deprimido, não sei o quê. E você sabe o testemunho que ele deu? Eu fiquei impressionado com aquilo. Ele disse que a primeira vez que ele foi na igreja, ele sentou lá no meio da igreja. Aí o pastor falou: tem alguém nos visitando, tal. Ele contou isso para mim pessoalmente. E fica de pé, tal. Ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, o que ele ficou maravilhado com a igreja, o que fez ele voltar é que algumas pessoas que ele nunca tinha visto ele na vida se levantaram e abraçaram. E disseram: poxa, que bom que você está aqui, olha, Deus te ama. E as pessoas abraçaram ele. Eu acho que ele era uma pessoa muito fechada, não muito dada a afetos,
a toques, e ele ficou maravilhado. Ele falou para mim assim: bispo, se me perguntar o que o pastor pregou, nem me lembro o que ele pregou, mas eu jamais vou esquecer o que aquelas pessoas fizeram por mim. Eu jamais vou esquecer das pessoas que me abraçaram. Estou contando isso para você saber a importância disso, né? Às vezes o Eutico está aqui, está na minha igreja, está em Colubandê. Em todas as nossas igrejas tem um Eutico. Não é que o pastor tem que estar sabendo tudo. Ah, não, mas ou foi o Paulo que desceu. Sim, se o Paulo desse lugar ver, ele também vai descer, mas às vezes ele não viu. E às vezes ele caiu para fora. Ele não caiu para dentro. Então, o amor, queridos, é a base do poder. Foi o amor de Paulo por aquele rapaz que propiciou a manifestação do poder dele ser ressuscitado. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitá-lo. E este mesmo amor impulsionava os apóstolos para curar vidas. Em momento algum, Paulo disse que ele morreu. Paulo disse que a vida está nele. A vida está nele. Precisamos fazer como Paulo. Eu já vi tantas pessoas abandonarem irmãos, assim, abrirem mão de certos irmãos. Que bom. Eu já vi um pastor, foi devidamente corrigido por mim, que disse: não, porque você não está satisfeito. Aqui nessa igreja sai um, entra três. Que isso? Que declaração mais explícita que não se ama. Que as pessoas são números. Que miséria, que fraqueza. Então, precisamos fazer como Paulo, e não anunciar a desgraça do irmão, contar seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja em sua vida e que ele se levante para continuar servindo a Deus e adorando a Deus. Eu estava dizendo sobre isso, né? Sobre a gente se importar. Esse é um trabalho de todos nós. A igreja precisa abraçar os seus mortos espirituais, obviamente. Os seus fracos. A gente tem um problema, a gente estigmatiza o irmão. Isso aí não tem jeito, não. Como que não tem jeito? Como que não tem jeito? Precisamos fazer como Paulo e parar com tudo para descer, nos abaixar, se for preciso, abraçar aqueles que estão caídos. Guarde isso no seu coração. Você tem procurado as pessoas que estão fracas? Você tem se importado com quem está fraco? Ame aos irmãos da igreja, principalmente os que estão caídos, porque esta é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus quer que volte para Ele. Essa igreja que Deus quer que sirva a Ele. Estou acabando. Quantos creem que eu vou acabar antes da meia-noite? Crê? Povo de fé. Deus quer uma igreja que não se ausenta, que não perde a comunhão. É uma exortação disso, né? Que nós não devemos abandonar a comunhão. Não devemos abandonar a comunhão. Subindo de novo, ressuscitou o rapaz. O culto que ia acabar trágico, ele sobe de novo, versículo 11, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. O culto que teria acabado tragicamente foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada àquela igreja, fosse partilhada àquela igreja. Paulo também empolgou-se, continuou pregando, e depois do culto continuou a sua viagem. A comunhão, né? A ceia do Senhor é o ápice de uma coisa chamada comunhão, né? Há uma identificação, não é verdade? Ninguém pode perder a ceia por motivos banais. Não, estou muito cansado, hoje eu não vou na ceia. Não, depois eu tomo mês que vem. Tanta coisa que vai revelando assim um desapego à comunhão, ao estar juntos, ao partilhar, ao se envolver com isso, não é? Algum tempo atrás, eu estava pregando na igreja e estava dizendo para os irmãos
Você sabe qual é a grande sacada dos caras que fazem propaganda, como é que chama? Publicitários, os publicitários. Um bispo precisa de outro bispo e de outro pastor para ajudar ele a lembrar das coisas. Publicitários, qual é a grande pegada de publicidade de cerveja? Comunhão. Já percebeu isso? Você não tem uma propaganda de bebida, de cerveja, o sujeito tomando, bebendo sozinho. É a turma da presidência, é a turma não sei das quantas, é a roda de amigo não sei de que lá, é a roda de gente juntos. O grande pretexto é comunhão, né? Tá junto, nós precisamos, a sexta-feira aí, o happy hour, e mais não sei o quê. As pessoas têm uma necessidade de comunhão, as pessoas valorizam a comunhão, a mídia, a publicidade explora a comunhão como um fator importante para você vender um troço lá. E quantos nós, e quanto a mim, quanto a você, e quanto a igreja, será que nós temos entendido o valor da comunhão? Penso que há igrejas que banalizam a ceia do Senhor. Em Juiz de Fora, eu falei para um pastor amigo meu, um pastor de idade, já até faleceu, eu falei com ele assim, pois é, que lá na Nova Vida a gente fazia, nós tínhamos 10 membros na igreja, 15 membros na igreja, 20 pessoas na igreja, eu faço a Santa Ceia todo mês, ele ficou assustado. Faz. Não, aqui só faz uma vez por ano. Eu falei, rapaz, ele não já podia ser meu pai. Falei, que é isso, meu irmão? E o assunto começou ele dizendo que a pessoa para tomar ceia tinha que ser batizado. E aí eu falei para ele assim, mas o irmão faz batismo todo mês? Ele falou, também não, batiza só no final do ano. E eu falei para ele assim, o irmão acha justo o irmão negar a ceia para alguém que se converteu e só não é batizado porque o irmão não o batizou? Ele ficou me olhando. Coitadinho daquele irmão querido. Foi o pastor que me abraçou naquela cidade. A primeira igreja que eu preguei foi na desse homem. Igreja missionária Filadélfia. O filho dele, já mais velho do que eu, é pastor lá agora. E eu falei para ele assim, com muito respeito, meu irmão, obviamente que o irmão não recebe o dízimo, né? Porque a pessoa não pode tomar ceia, porque não é batizado, mas pode dar o dízimo. Aí ele ficou parado e falou para mim, você está certo, você está certo. Eu acho que ele ajudei ele, não é? Então, mas quantas igrejas? E aí acaba que a gente também, aí na sua igreja tem ceia. Uma vez lá em Juiz de Fora eu fiz ceia, na Semana Santa eu fiz ceia todo dia. Segunda, eu já estava quase bêbado, tanto tomar vinho, todo dia na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa, a gente fez Santa Ceia na igreja lá, todo dia. Muitos crentes deixam de ir à Santa Ceia por qualquer motivo, de vir ao culto, de estar na comunhão. A nossa igreja transmite culto na internet. É que tem um objetivo. Alguém perguntou para mim, deixa eu não ficar com medo das pessoas deixarem de ver a igreja e ficar na internet. Eu falei, meu irmão, não posso cuidar disso, pô. Não sei o que as pessoas vão fazer. Não sei, eu sei que quando a gente transmite, a gente pensa em quem não é cristão e pensa no irmão que está trabalhando, no irmão que está doente, na pessoa que não pode vir à casa de Deus, né? Se isso gera acomodação em alguém, não sei, pode ser que aconteça mesmo, né? Que aconteça essas coisas, mas acaba que também quem não prioriza, quem não valoriza, também não vai valorizar, não adianta, se tem ou se não tem. Achar que se eu não transmitir o culto, aquela pessoa vem para a igreja, também é uma coisa que não se sustenta. Então, vou terminar. Não perca a comunhão, não abandone a comunhão. Essa é uma igreja que Deus quer. Às vezes a gente fica pensando numa coisa que é inatingível. Claro que nós não temos uma perfeição, mas eu fui pegando, aprendendo aqui com Trode, com esses fatos aqui que Paulo disse. Deus quer uma igreja assim, uma igreja que adora, uma igreja que é a palavra de Deus. Não só aqui, mas que você... porque hoje tem esses crentes, né? Não, a igreja não é o prédio. É isso mesmo. E aí?
é a igreja. Então, tudo que é dito para a igreja é dito para você viver, dito para você praticar, é dito para você viver, para você ser luz, para você ser sal, para você ser um verdadeiro adorador, né? Na música aí do moço lá que teve até na sua igreja, né? Verdadeiro adorador a Deus. Preciso que a gente se examine, preciso que a gente olhe para nós mesmos. E eu vou terminar dizendo que Deus quer uma igreja feliz. Então conduziram um vivo rapaz, versículo 9, sentiram grandemente confortados. Houve uma mudança, né? O clima, eu penso que o ambiente daquela igreja nunca foi tão leve, tão alegre conforme diante daquele milagre. O ambiente daquela igreja nunca foi tão maravilhoso. O Espírito Santo que ressuscitou o jovem também reavivou os irmãos. Eu penso que não só Eutico ressuscitou, mas espiritualmente vários irmãos foram acesos pelo mesmo Espírito Santo ali, de terem ajudado, de terem se importado, de terem abraçado, de terem visto aquele milagre. As luzes permaneceram acesas. Todos cearam com reverência e com temor. Provavelmente até os vizinhos distantes ouviram o louvor daquela noite. Até as pessoas mais distantes perceberam que alguma coisa especial estava acontecendo naquele templo, naquela igreja em Torres. Tudo isso porque a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9, 31. Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, vezes nós já começamos um culto com esse salmo: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, salmo de número 100. Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Amém, irmão? Durante o culto, pessoas que estão doentes espiritualmente, emocionalmente, são curadas através do louvor, através da pregação, da oração, através de um abraço, através de um sorriso, através de uma palavra de alegria, de entusiasmo, de um irmão ao ser recebido na porta da casa de Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça um instante e que você pensasse um pouquinho. Talvez uma coisa que eu disse, um ponto que eu disse, tocou mais em você, ou serviu para você um despertamento. Vamos encher o nosso coração da presença de Deus. Às vezes os irmãos cobram um do outro atitude, comportamento, exigimos uma santidade cética, moralista. Quantas vezes as cobranças fazem o ambiente da igreja um lugar tão pesado, um lugar tão sisudo. O pecador não se sente bem em um lugar assim. Uma pessoa que não sabe nada da Bíblia, às vezes entra na igreja e não entende nada, mas acha que alguma coisa está estranha. Por isso que a igreja, nós irmãos, nós devemos promover um clima de acolhimento na igreja, um clima de amizade, de paz, para receber as pessoas que serão ressuscitadas para Deus. Como igreja, precisamos parar de olhar o defeito do irmão e pôr em prática o fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Servir é um privilégio e, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pense, você é um cristão, você é um crente, você tem vivido feliz ou você tem vivido reclamando, murmurando? Faça o que você puder, se esforce para ser feliz na sua igreja, no serviço da casa de Deus. Deus quer que sua igreja seja uma igreja verdadeira. A igreja sou eu, a igreja é você. Se você for um crente de verdade, sua igreja também poderá ser uma igreja da maneira que Deus quer.
Se você é um líder, procure aplicar isso ao seu grupo, ao seu trabalho, ao seu ministério, para que seja uma igreja como Deus quer. Adore a Deus de todo o seu coração. Vá para o culto somente para celebrar o Senhor. Priorize a palavra de Deus. Tenha testemunho de vida. Abrace todos com amor. Fique ligado, fique atento, fique acordado. Nunca fique em cima do muro. Não permita que nada impeça a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Seja um cristão verdadeiro e ajude sua igreja a ser como Deus quer que ela seja. Pai, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, Pai. E eu sei, reconheço as minhas limitações, mas o Senhor não tem nenhuma limitação. O Espírito Santo conhece todos nós aqui, Pai. Conhece o nosso coração, a nossa fé, conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas necessidades. O Senhor sabe. O Senhor sabe, aquele que está aqui, a sua luz está piscando. O Senhor sabe, aquele que está aqui, em algumas questões está em cima do muro. O Senhor conhece cada um de nós, Pai. O Senhor conhece. Pai, abençoa cada um desses meus irmãos. Faz a tua obra, realiza o teu querer. A tua palavra, ela é poderosa, ela não volta vazia, Senhor. E anima meu irmão. Eu tenho certeza que se meu irmão, ao ir para sua casa, voltar esse texto, abrir, o Senhor vai falar ainda mais com ele, Pai. O Senhor vai mostrar para ele outras verdades aqui que nem foram faladas por mim, mas o teu Espírito Santo vai aplicar o coração de cada um de nós. Porque aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra. Aquele que deseja, recebe. Pai, dispõe o nosso coração. Pai, planta no coração de cada um de nós esse desejo de sermos uma igreja fervorosa, de sermos crentes fervorosos, cheios de alegria, de vida do teu Santo Espírito. Eu oro, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos, que o Senhor continue a derramar sobre a tua casa aqui, esta casa de oração. Pai, que o teu nome seja conhecido e glorificado. Sim, nós sabemos que há tantas igrejas espalhadas no bairro de São Cristóvão. Louvado seja Deus por todas elas. Nós não queremos ser a melhor, nós não queremos ser a especial, nós não estamos concorrendo com ninguém, mas nós queremos ser igreja do Senhor nesse lugar, de verdade, verdadeira, Pai. Nós queremos produzir perfume aqui, nós queremos produzir um testemunho de vida. Conscientiza cada um dos meus irmãos aqui, nesse bairro, no bairro que ele mora, Pai, que ele não é só luz quando entra aqui, que ele é luz quando anda na rua, quando vai no mercado, quando vai no banco. Pai, aviva a nossa vida e dispõe o nosso coração a sermos a igreja que o Senhor quer e a fazermos a obra que o Senhor confiou que façamos. É minha oração em nome de Jesus, e que todos digam amém. Deus abençoe você. Fala para o irmão do lado: vamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheios de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e
suas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Glória a Deus. Que assim seja, Senhor, com a nossa igreja, com a nossa vida. Louvado seja o Senhor.